A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, estamos nós de volta com o nosso tema livre. Agradeço a Ananda acompanhando a gente nas gravações. Mas, gente, na semana que passou nós gravamos um programa especial com o vice-prefeito Juliano Polese, ele que é o prefeito em exercício da cidade, e nós conversamos muito sobre a Nova Era TV. Aliás, eu até fiz uma grande postagem no blog mostrando a abrangência, a nova abrangência da Nova Era TV. Antigamente, nós falávamos para as pessoas aqui de Lages. Você imaginava alguém num hotel assistindo, você imaginava alguém na própria casa assistindo a Nova Era TV, e você falava especificamente das peculiaridades da cidade de Lages. Mas, quando eu recebo o relatório que o Alaicel passou, explicando a abrangência, a nova abrangência da Nova Era TV, a gente passou a entender que a emissora se estadualizou praticamente. Embora ela ainda esteja em expansão em algumas regiões, toda a região da Mures, a região oeste, alguns pontos do Rio Grande do Sul, como Passo Fundo, Carazinho, Nonoai. E aí, antes de vir para cá, eu vim assim, viajando, né? Com pensamentos mil a respeito do que eu iria dizer no programa desta vez. E aí eu pensei, digo, bom, vou falar um pouquinho de algumas cidades em que eu vivi. Primeiramente Nonoai, a Nova Era TV está lá em Nonoai. Eu falei com alguns amigos de lá, passei no WhatsApp, eu digo, gente, nós estamos com a Nova Era TV aí por assinatura na cidade de Nonoai, assistam por aí. Vamos, pois é, Paulinho, vamos ver então. Eu disse, olha, gente, eu vou mandar um abraço para vocês. Pois bem, Nonoai foi minha terra natal, gente. Foi lá que eu nasci, saí muito cedo de lá, com 7, 8 aninhos. Mas a gente lembra de coisas belíssimas da cidade de Nonoai. Quando eu era criança, existia cinema na cidade de Nonoai. Acreditem se quiser. Hoje não tem cinema, né? Então nós íamos no cinema do Seu Silvio, assistir aos matinés, a gente ouvia já o alto-falante tocando as músicas de Roberto Carlos, de Erasmo Carlos, e a gente via, gente, vai começar o cinema. Nós tomávamos banho, colocávamos o calçãozinho limpo, né, o chinelinho de dedo e íamos para a frente do cinema. Muitas vezes não tínhamos dinheiro para pagar, mas a gente ia até o cinema. Quando começava o filme, a gente ouvia o som, aquela vontade de entrar e de ver o que estava acontecendo no cinema. Aí o Seu Silvio abria uma frestinha da porta e olhava para a gente, chamava um. Vem você, entra. Ficávamos 2 ou 3 lá fora, até que ele abria 2 minutinhos depois e chamava todo mundo. Quer dizer, ninguém ficava sem assistir um filme lá no cinema do Seu Silvio. Era fantástico. Que infância maravilhosa a gente teve na cidade de Nonoai. Às vezes até emociona. E aí, gente, havia e há ainda um lajeado que corta a cidade de Nonoai. Era o lugar onde todas as famílias, no final de semana, iam tomar banho. Aquela água era tão limpa que às vezes até a gente tomava. As pessoas lavavam o carro, havia umas lajes de pedra, que os carros entravam todos na laje de pedra e ali ficavam lavando os carros. Enfim, lembranças magníficas. Nonoai é a cidade do Padre Manuel, do Coroinha Adílio. Eles foram assassinados no século passado por bandidos quando foram rezar uma missa no interior. Hoje são quase santos, já foram beatificados e a cidade de Nonoai hoje praticamente fica em volta da história de Padre Manuel. Eu vou contar rapidamente uma historinha para vocês. Ainda quando criança, a igreja de Nonoai incendiou e os bombeiros tinham que vir de Passo Fundo naquela época para poder apagar o incêndio. E nós ficávamos na praça, a mãe levou todo mundo, nós ficamos na praça rezando. Eu lembro que a mãe e todo mundo rezando para que a torre da igreja não caísse sobre a casa canônica onde moravam os padres. Pois não caiu,
E depois do incêndio apagado, quando chegaram os bombeiros, 3, 4 horas depois, era tudo estrada de chão, imagine, naquela época, mas mesmo assim, foram ver a urna dos ossos de Padre Manuel e do menino Adílio, ela estava intacta, o fogo não atingiu. Aquele único lugar, o fogo não atingiu. Então vocês imaginem, os ossos permaneceram inteiros, era para virar tudo cinza. Mas enfim, são histórias que a gente conta sobre a nossa querida cidade de Nonoai. Mais tarde a gente foi morar em Carazinho, Rio Grande do Sul, que hoje também a Nova Era TV está. Falei para minha mana mora lá, 2 irmãs moram em Carazinho, tenho primos, tenho muitos amigos na cidade de Carazinho. Lá eu vivi toda a minha adolescência, foi lá que eu comecei no rádio, na Rádio Gazeta de Carazinho. Um dia desses eu vou contar para vocês algumas histórias. Aliás, estou pensando até escrever um livro sobre as memórias do rádio, e aí contar essas etapas da minha vida que tenho certeza que vai servir de inspiração para muita gente. Carazinho foi praticamente o lugar que eu perdi minha virgindade. Imagine, né? Adolescente crescendo e a gente conhecendo a cidade, conhecendo a noite, conhecendo os barzinhos, conhecendo a cerveja pela primeira vez, tomando cerveja, imagine, virando homem. Isso até antes de servir o exército. E foi em Carazinho que eu comecei a minha vida do rádio. Depois que eu servi o exército, eu trabalhava antes numa farmácia e quando voltei do exército, recomecei minha vida na farmácia, mas não era o que eu queria. Aí fui buscando espaço, troquei então pela Rádio Gazeta de Carazinho, uma rádio FM, de operador de mesa. Troquei praticamente um salário, pela metade do salário eu fui para a rádio. Era a vontade de começar na comunicação, embora não fosse locutor, né? Apenas operador de mesa. Mas comecei o meu sonho no rádio. Depois a Gazeta abriu uma rádio AM, né? Além da FM, abriu uma rádio AM, eram 2 rádios, são 2 até hoje. E eu fui também trabalhar na Rádio AM e lá eu tive minha primeira oportunidade como repórter de rua, né? Andava com uma Unimóvel participando, tive aí minha oportunidade então de começar a minha vida de jornalista. Saindo de Carazinho, fui para Tapera, no Rio Grande do Sul, de Tapera para Chapecó, que é a outra cidade que hoje nós estamos também com a Nova Era TV, a bela cidade de Chapecó, uma das cidades que eu mais amo na minha vida, eu chamo de Boa Terra. A cidade de Chapecó está hoje numa abundância que vocês não podem imaginar. A beleza daquela cidade, a grandeza daquela cidade, a riqueza daquela cidade. Então, eu sinceramente sou muito apaixonado por Chapecó. E lá que eu comecei a minha vida na Rádio Atlântida FM, uma das maiores rádios do Brasil. Tive esta oportunidade de passar na Rádio Atlântida e um ano depois eu também estava operando na RBS TV. Era repórter da RBS TV. Então eu acumulava as funções na rádio e na televisão. Imaginem a minha realização naquele tempo, acumular funções tão grandes assim, em tão grandes emissoras de rádio e de televisão. Aí passei a ser apresentador também da RBS TV, dos principais jornais. Apresentei desde o Bom Dia Santa Catarina, apresentei Jornal do Almoço, apresentava a RBS Notícias. E aí a RBS Notícias era uma curiosidade. Às vezes eu estava na rádio das 6 às 10 da noite e nós acertávamos com o apresentador oficial. De Paulinho, apresenta para mim hoje o jornal aí do RBS Notícias, tu está na rádio. Durante a Voz do Brasil, a gente ia lá, apresentava o jornal e voltava para a rádio. Então são coisas que hoje parecem impossível no rádio, mas nós fazíamos acontecer naquele tempo nas emissoras de televisão. Então a Chapecó marcou muito a minha vida. Até hoje eu tenho meu umbigo cravadinho lá por 2 razões. Primeiro, a minha filha, a primeira filha, nasceu em Chapecó. Estive lá com o primeiro casamento. Depois, as coisas foram acontecendo naturalmente assim e a cidade de Chapecó passou a ser para mim uma expressão muito grande na minha vida. Então marcou demais. Eu tenho inclusive até hoje uma coluna no Jornal Diário do Iguaçu em que eu posso expressar tudo o que eu penso e o que eu quero e o que eu penso, o que eu imagino que seja para aquela cidade. Inclusive na sexta-feira à tarde, depois do almoço, eu começo a escrever a coluna. Por falar em Chapecó, eu não podia deixar de dar um toque sobre a nossa querida Chapecoense. Chapecoense, vocês sabem, no ano passado fez um péssimo campeonato brasileiro, caiu para a Série B e este ano está começando o campeonato estadual de forma também esquerda. A Chapecoense teve um empate na primeira partida, jogando em casa contra o Avaí, empatou contra o Concórdia, jogando em Concórdia também, e perdeu
a partir desse meio da semana para o Juventus de Jaraguá do Sul em casa. Então está nebulosa a situação na cidade de Chapecó. E eu fui comentarista esportivo pela RBS TV e falava muito da Chapecoense naquele tempo. Eu tinha, às vezes, algumas participações no rádio lá de Chapecó, só como parceria, para comentar sobre a Chapecoense. Então, o povo de Chapecó me identifica demais. Eu era apresentador do RBS Esporte, vocês imaginem, eu morava praticamente naquele estádio, era mais fácil faltar o time em campo do que eu no estádio em dia de jogo. Então, eu acompanhei demais a história do esporte de Chapecó, quase fui secretário de esporte na administração de Dilson Tchequim, só não fui porque eu não quis naquela época ser o secretário de esporte, tive outras oportunidades, acabei optando em ir para a Sadia, trabalhar de relações públicas na Sadia naquele tempo, e não fiquei na administração, mesmo fazendo campanha para Dilson Tchequim e sendo candidato a vereador. Eu fui candidato a vereador em 1992 na cidade de Chapecó. Fiz 223 votos, uma coisa assim, né? Sem fazer campanha, né? Não fiz campanha nenhuma, o prefeito disse, olha, só fica no meu lado, não precisa gastar nada, não faça campanha, que você tenha assegurado um espaço comigo na prefeitura. Em vez de ir para a prefeitura, eu acabei indo então para a Sadia. Depois não aguentei, voltei para a televisão, e aí fui para o SBT, saí da Sadia, não fui para a RBS, fui para o SBT. Do SBT, recebi um convite do ex-presidente da Chapecoense, o Plínio Davidenês. Acabei indo então para o frigorífico Chapecó, ser um chefe de gabinete, praticamente do Maninho. Depois dali, eu voltei para a televisão, saí do frigorífico Chapecó, montei uma própria empresa de assessoria de imprensa e acabei voltando para a RBS como comentarista esportivo. Então, são umas histórias que a gente tem realmente para contar para vocês. E aí, em 1997, me acharam em Chapecó, fora da televisão, e me trouxeram para Lages, que é outra cidade que a gente ama de coração. Aqui eu constituí minha empresa, minha família, tenho mais 2 filhas e um novo casamento. E assim, nós estamos vivendo na cidade de Lages, com quase 17 anos de Nova Era TV. Este ano, acho que nós vamos ter que fazer um evento, né, Nanda, de comemoração aí da Nova Era TV pela passagem do Tema Livre, achar um motivo especial e falar do Tema Livre e fazer um evento bacana. E a gente participando de todas essas histórias. Passei então pelo SBT, Rede TV, tive uma passagem pela Câmara de Vereadores, também na assessoria de comunicação. Enfim, hoje tenho o meu trabalho como profissional liberal, atuando com os meus portais, o Lages Hoje, o paulochagas.net, o Vida e Natureza e algumas assessorias de imprensa. E novos projetos já estão sendo alinhavados, eu estou doidinho para pôr em prática, mas esse mês de janeiro se engatinha em função das férias. Ainda tem esse fevereiro que tem essa história de carnaval que atrapalha um pouquinho mais, parece que tudo não acontece antes disso tudo, né? Das férias de janeiro e depois do carnaval. Tá bom, vamos então nos entregar a essas possibilidades de depois do carnaval, então a gente dar um start maior em todos os nossos projetos, se Deus quiser, este ano de 2020 vai ser muito bacana. A idade vai avançando de qualquer maneira, mas nós não nos entregamos. Me sinto ainda bastante jovem, com muita energia, terminando meu curso de jornalismo na Uniplac, feliz da vida lá no meio da gurizada, mas é por aí. Por falar nisso, não deixe de fazer a sua matrícula, hein? O curso começa já agora nesta semana que vem, né, a partir de fevereiro, primeira semana de dezembro, aliás, de fevereiro, e você vai ter que participar com a gente desse curso de jornalismo. A Nanda está pensando se volta, né, Nanda? Quem sabe, tá bom? Gente, eu fiz um briefing basicamente dessas cidades, porque são as cidades que eu mais tenho uma marca específica, né? Nonoai, que eu nasci, Carazinho, que eu tive minha adolescência, Chapecó, minha realização profissional, e depois, então, a realização social profissional aqui na cidade de Lages também, tá bom? Depois do intervalo, a gente retoma com alguns assuntos específicos, então, do nosso programa. Até já!
bem, a gente está de volta então com a segunda parte do nosso tema livre, depois dessa viagem, né, no tempo que a gente fez, contando um pouco da nossa história da televisão e do rádio. Está todo mundo preocupado com o chamado coronavírus, né? A China está em estado de sítio, basicamente, porque está totalmente tomada pela contaminação deste novo vírus, ainda não tem uma cura específica e nós todos estamos preocupados. Infelizmente, com o tempo, isso acaba vindo também para o Brasil, acaba indo para outros países e não sei se não chega em Lages, em outras cidades menores e assim por diante. Mas o coronavírus é, de certa forma, uma espécie de gripe muito forte que ainda não tem uma vacina. E ele não quer dizer que seja mortal, que você pegou, você morre. Não quer dizer. Você pode passar por um período complicado, com muita febre, dor de garganta, uma série de coisas, mas automaticamente ele não mata. É como se fosse uma febre, uma gripe muito forte. E às vezes pega algumas pessoas que têm pouca imunidade, que já estão debilitadas e aí por diante, então acabam não resistindo. Mas o jeito é se cuidar, né? Lavar muito as mãos durante o dia. Se você tiver um pequeno resfriado, não espirrar para frente, sempre colocar a cabeça para o lado, protegendo com o braço, né? Enfim, não tocar em objetos onde você imagina que tem uma pessoa gripada ou coisa parecida e evitar aglomerações de pessoas, ficar em ambientes extremamente fechados por muito tempo. Então são coisas que a gente precisa, de qualquer forma, se cuidar e se prevenir, né? Tomar muita vitamina C, criar uma energia maior para o seu corpo, caso tenha essa infelicidade de contrair então este vírus. E torcer para que o mundo descubra o quanto antes esta vacina. Tivemos aí outras gripes do passado, lembra? A gripe aviária, a influenza, HN1, como é que é? HN1? H1N1, né? Essas gripes complicadas e todas elas depois foram superadas. Enfim. Nesta semana que passou, um grande manifesto histórico em Santa Catarina aconteceu na capital, em Florianópolis. Lá estiveram cerca de 2.000 praças, bombeiros e policiais da Ativa protestando contra a defasagem salarial destas categorias, dessas classes, a classe policial de Santa Catarina. Há 6 anos eles não recebem 1% sequer de reposição salarial. Claro, isso já vem lá no governo anterior, o fato de eles não estarem recebendo a reposição salarial. Mas 6 anos já é demais. Todo o governo, ele recebe o ônus e o bônus. Se o governador Carlos Moisés inaugurou a ponte com os braços dando graças aos céus que ele inaugurou a ponte, né, ele recebeu essa obra praticamente pronta. Foi pouco mais de 3, 4% que ele teve que fazer ali para concluir a obra e inaugurar a ponte Hercílio Luz lá em Florianópolis, né? A velha ponte, a senhora ponte Hercílio Luz. Então tá aí. Então, como recebe os ônus, recebe também os bônus e assim por diante. E um dos ônus está aí, esta crise na Polícia Militar e que precisa ser resolvida o quanto antes. E isso tudo está indo para um ponto em que o litígio parece ser a questão chave para que tudo se resolva. E aí, neste primeiro manifesto que reuniu todo esse número de policiais, eu tenho inclusive fotografias, a gente postou no blog toda essa movimentação, e passa a ser um ponto vergonhoso para o estado de Santa Catarina, diante de uma necessidade de uma segurança cada vez melhor, nós deixando de lado basicamente a atenção à vida destes policiais, da nossa segurança pública. Compromete. Eles ameaçam, inclusive, fazer uma espécie de operação padrão, ou seja, apenas ficar nas delegacias, não ir para as ruas para combater a criminalidade. Isso é muito perigoso. Se isso vir a acontecer, poderemos passar um período turbulento em Santa Catarina diante da operação padrão dos policiais, porque eles só vão atender alguns casos de emergência e olha lá. Então isso é muito perigoso. A bandidagem vai agradecer se por acaso isso acontecer. Então vamos torcer para que o governo de Carlos Moisés, que até agora ainda não disse a que veio, eu sinceramente tenho sido bastante crítico com relação às ações do governo, não fez nenhum investimento próprio de grande relevância no estado de Santa Catarina, praticamente não tem visitado os municípios
se visitou durante o ano de 2019, 10, 15 municípios, foram muitos e eu acredito que não deu para preencher as duas mãos de visitações do nosso governador no interior do estado de Santa Catarina. Se ele deixa de visitar grandes municípios, quando que vai chegar na vida numa cidade de Painel, por exemplo, de Campo Belo, Cerro Negro, Anita Garibaldi? Eu lembro que os outros governadores viajavam para todo o interior, embora hoje o pessoal diga, essa é uma nova forma de governar. Ele governa do gabinete e de lá ele administra e manda seus secretários. Cadê os secretários? Eu começo a sentir saudade das secretarias regionais. Ele extinguiu todas. Eu não era favorável à extinção das secretarias, todas como foi feito neste início deste governo. Eu imaginava que o interessante era manter estrategicamente pelo menos uma meia dúzia. Uma lá no oeste, uma na Serra, uma no Planalto Sul, no norte e assim vai, né? Quer dizer, teria pelo menos uma representatividade governamental. Hoje, se nós quisermos nos reportar ao governo do estado de Santa Catarina, não há um representante sequer aqui na Serra Catarinense. Não vou falar nem de Lages, da Serra Catarinense. Quem do governo a gente pode se reportar? Temos que pegar um carro, viajar até Florianópolis, tentar agendar para ir lá conversar com alguém no governo do estado. Quer dizer, a ilha da capital, a capital Florianópolis, que hoje está totalmente inchada, complexa para você entrar naquela cidade e dirigir e se locomover, está tudo dentro daquela capital e você não tem hoje essa oportunidade de conversar com o governo do estado de forma abrangente. Parece que eles se enclausuraram dentro do Palácio do Governo, né, do centro administrativo, e o governo do estado a gente não tem como chegar até ele. Complicada mesmo a situação, e isso sem falar da nossa cidade de Lages, que está com um hospital totalmente pronto para ser inaugurado e o governo deu prioridade para outras coisas e a saúde parece não ser grande esta necessidade para o povo serrano ou para o povo catarinense. Só agora, no segundo semestre de 2020, que disseram que vão começar a funcionar com alas menores, assim por diante, por etapas, o nosso hospital, a segunda ala do Hospital Teresa Ramos, aqui da cidade de Lages. E ainda por falar em governo, eu quero puxar um assunto dos fruticultores da Serra Catarinense. Há 2 anos e meio, basicamente, o governo do estado, através de Raimundo Colombo, conseguiu que o IBAMA transferisse para o estado o domínio daquela estação experimental ali em Painel, uma estação de piscicultura, vocês conhecem muito bem, para que pudessem então produzir uma nova qualificação dos alevinos de truta e de outras espécies nativas aqui na Serra Catarinense. Pasmem os senhores, 2 anos e meio, basicamente, até agora nada foi tomado. Falei esta semana com o responsável, o nosso amigo Vilmar Zardo, da EPAGRE, e está totalmente parada a estação experimental ali em Painel, que serviria para a produção de alevinos de truta. Talvez este ano esteve ali visitando a presidente da EPAGRE e as coisas evoluíram um pouco. Foi entregue um relatório dizendo da importância daquilo ali e, segundo se sabe, estão tomando providências. Foi essa a resposta que eu recebi, curta e grossa, da EPAGRE. Estamos tomando providências. Perfeita informação, né? Parece que tudo no governo há uma irritação para poder divulgar para você as informações. Quando você pede, tudo tem que ser curto e grosso, não pode ter uma nota explicativa, um alô, oi Paulo, tudo bem, nós estamos aqui, qual é a sua preocupação? Não, veio no e-mail uma frase, estamos tomando providência. Veio da diretoria da EPAGRE de Florianópolis. Assim parece que o governo tem tratado a imprensa e a população de Santa Catarina. Meu Deus, tanta coisa eu tinha anotado por aqui para a gente conversar, né? Iria falar sobre o Águia 4, sobre os investimentos que estão sendo feitos em projetos de trânsito na cidade de Lages. Acho que eu vou ter que deixar para a próxima edição, né, Nanda? Porque do jeito que as coisas evoluíram no nosso programa, eu viajei demais falando das minhas histórias. Aliás, foi um programa diferente, adorei relembrar esse tempo, a emoção quase bateu aqui, tive que me segurar, né? Porque é coisa muito bacana poder contar isso. Acontecendo o rodeio em Vacaria, de 1º a 9, fantástico, né? O pessoal lá com 2 semanas de festa das nossas tradições. Ia falar da Serra do Rio do Rastro, vamos deixar para depois, do nosso turismo e também da política que vai começar a fervilhar já a partir desses primeiros dias de fevereiro, já que a Câmara de Vereadores retoma então neste dia 3 de fevereiro as suas atividades
e a política vai começar a fervilhar a partir de agora. Esse ano 2020 é ano de eleições municipais e nós estaremos atentos e contando aqui para vocês as novidades que forem surgindo neste campo. Tá bom, minha gente? Terminou. Um grande abraço a todos vocês. Alô, então, Nonoai, Carazinho, Chapecó, todas essas cidades que nos assistem agora na Nova Era TV. É um prazer toda a Serra Catarinense nos assistindo. Ananda, obrigado, tá? Assim, nós encerramos o Tema Livre e a semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta com mais um programa. Até lá!